Fala moçada, beleza? Olha só a aula osmose, tá legal? Na sequência, um pouquinho de transporte ativo. Osmose, moçada, é transporte passivo, é um tipo especial de difusão. Por que um tipo especial de difusão? Porque na osmose o que é transportado é solvente e na difusão o transporte é soluto. Outra diferença, na difusão, além de transportar soluto, ele vai de um meio mais para o menos concentrado, a favor do gradiente. Na osmose, não. Na osmose, transporta solvente contra o gradiente do menos para o mais concentrado. E ainda assim é passivo. Por quê? Porque o transporte é dissolvente e a membrana plasmática é permeável para a água. Daí o nome dela semipermeável. Permeável para algumas coisas e não permeável, impermeável para outras substâncias, beleza? Então, osmose, o que é? Transporte de solvente do meio hipotônico, né, menos concentrado, para o meio mais concentrado hipertônico. Está aqui no esqueminha para vocês, ó. Hipotônico transporta solvente para o meio hipertônico. Olha aqui, ó, a ilustração, né? Nós temos aqui um recipiente dividido por essa parte aqui, ó, vermelha, que seria a membrana plasmática ou uma membrana semipermeável. Do lado esquerdo a gente tem uma solução. Então aqui eu tenho água com soluto, que são essas bolinhas aqui. Nesse lado eu tenho a mesma quantidade de água, só que eu tenho mais soluto, portanto eu tenho um meio mais concentrado. O que vai acontecer? A água atravessa a membrana, né? Então ela vai passar do meio menos para o mais concentrado. Perceba aqui, ó, que a água diminuiu desse lado onde estava hipotônico e a água aumentou desse lado. Então ela passou do esquerdo para o lado direito, aumentou. Qual que é o objetivo disso, Kiko? O objetivo é mandar solvente para cá para dissolver o excesso de soluto. Isso é a osmose, moçada. Tá legal? Então isso aqui super importante, tá bom? Aqui, gente, olha, só para exemplificar a osmose animal e vegetal, onde que pode acontecer isso, situação real de onde pode acontecer isso. Então, por exemplo, ó, aqui nós temos uma situação que nós temos hemácias, tá? E essas hemácias elas foram colocadas em meios com soluções diferentes. Então, por exemplo, essa hemácia foi colocada no meio hipertônico, essa do meio foi colocada no meio isotônico e essa do meio foi colocada no meio hipotônico. Tá legal? Bom, essas hemácias, ao ser colocada, por exemplo, no meio hipertônico, perceba, ela está no meio mais concentrado, então o que vai acontecer com ela? Ela vai perder água para o meio mais concentrado. Lembra? Osmose, o que é? É transporte de água do meio menos para o mais. Então, se ela foi colocada no meio mais concentrado, ela perde água para o mais concentrado, ela vai dar aquela murchada, então, tá? Nesse caso aqui, olha, ela foi colocada no meio hipotônico, então o meio está menos concentrado. Se o meio está menos, ela está mais concentrada. Então ela vai ganhar a água do meio que está menos concentrado, tá? E aí o que vai acontecer com ela? Ela vai ganhar, aumentar o volume, bum, e vai explodir, moçada. Isso não é legal, as nossas células serão destruídas. É como se eu pegasse, por exemplo, e ao invés de diluir um medicamento num soro fisiológico para injetar no vaso sanguíneo de uma pessoa, a gente faz isso numa água destilada. Então eu pego um litrão de água destilada, um galãozão de água destilada, e fico injetando isso no sangue. Moçada, a água destilada não tem aqueles sais minerais, como por exemplo cloreto de sódio, que normalmente a gente encontra, inclusive no soro fisiológico, é claro. E aí o que vai acontecer, moçada? Eu vou colocar água destilada no sangue, eu vou diluir o sangue vai ficar menos concentrado em relação à célula. Então, pera, se o sangue está menos, o plasma está menos concentrado em relação à célula, a água do plasma vai passar para dentro da célula, que é o meio hipertônico. O que vai acontecer com a célula? Bum, vai explodir. Por isso que a gente deve usar o soro fisiológico. Por quê? Porque o soro fisiológico ele tem uma concentração de 0,9% de cloreto de sódio. Isso significa que as nossas hemácias, as nossas células do corpo têm essa mesma concentração. Portanto, soro fisiológico a 0,9% de sais tem a mesma concentração que as nossas células, que também é 0,9% de sais. E isso é um meio isotônico, eu não vou comprometer o nosso sistema fisiológico, tá legal? Nas células hemácias, na célula animal, vai acontecer essa ruptura. Na célula vegetal isso não acontece. Por exemplo, quando você coloca
você coloca uma alface para temperar com antecedência, então você coloca lá um vinagre, um sal e tal, e deixa essa alface ali, você está fazendo o quê? Você está deixando um meio hipertônico. Esse meio hipertônico vai desidratar a alface, então ela está vai perder a água para o meio, aqui ó, a água saindo, ó, tá legal? E aí ela vai perder, tá vendo esse vacúolo aqui diminuindo, ele está murchando, ó, está flácido, ela está desidratando, ela está perdendo. Por isso que a alface fica murcha. Mas se eu colocar essa alface, por exemplo, no meio com água destilada, o meio agora é hipotônico, ela vai ganhar água por osmose. Só que ao contrário da hemácia que, pum, explodia, a célula vegetal não explode. Ela vai ficar túrgida, tá vendo que o vacúolo aumentou? Ela está cheia de água, ela vai ficar túrgida, firme, mas ela não vai romper. Graças a quem? Graças à parede celular presente na célula vegetal. A célula animal não tem isso. A parede celular, portanto, confere aí uma resistência muito maior à célula vegetal, por isso ela não rompe. Tá? Quando isso acontece, gente, a pressão de turgescência, ela está túrgida, cheia de água, é porque a pressão de turgescência, que é aquela força, né, que é contra a entrada da água, ela se tornou igual àquela força que é a favor da entrada da água. Então, quando essas duas forças, uma pressão osmótica que entra, a outra pressão de turgescência, que é contra a entrada da água, quando essas duas forças, PO-PT, se igualam, eu tenho, então, essas duas forças iguais. Então, PO igual PT, tá legal? Tá aqui embaixo, ó. E eu vou falar que o déficit de pressão de difusão, que é essa passagem de água, é zero. Isso não vai mais acontecer, mas ela não vai romper então, tá? Isso é importante para que a planta possa transpirar. Transpiração estomática, né? Através das células guardas, é importante que essas células estejam túrgidas para que, cheias de água, elas possam liberar essa água na forma de vapor e transpirar. E ao fazer a transpiração estomática, a planta consegue capturar o que do meio? CO2, e isso, claro, é fundamental no processo de fotossíntese. Tá? Então, de uma forma geral, na célula hemácia, na célula animal, quando ela é colocada no meio hipotônico, ela pode ganhar tanta água, o volume aumenta até que ela rompe. Tá? Ela vai estourar. Esse processo aqui, na hemácia, é chamado de hemólise. Ela vai romper. Bum. Na célula vegetal, ela vai ficar túrgida, mas ela não vai romper. Por que que ela não rompe? Graças a essa resistência proporcionada pela parede celular, formada em especial por celulose, que é um polissacarídeo aí. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, osmose é super importante, transporte de um meio hipotônico para o meio hipertônico, mas nunca se esqueçam, é transporte de solvente. Fechou? Tá? Então isso aí é bacaninha. Por exemplo, a pessoa vai desidratar carne. Carne seca, por exemplo. Ou o bacalhau, que é salgado. Né? Por que ele dura muito mais tempo fora da geladeira de uma refrigeração? A carne salgada, por que ela fica fora da geladeira? Né? A carne seca. Porque o sal desidrata não só a carne, mas também com micro-organismos presentes nesse material. Então, ao desidratar o micro-organismo, por osmose, isso acontece, o micro-organismo morre e não causa a putrefação do meu produto, carne, bacalhau, enfim. Tá legal? Então isso é bacana. Quando eu coloco o sal em volta, eu estou criando um meio hipertônico, ela vai perder a água, olha aqui na setinha, ó, vai perder a água para o meio hipertônico, o produto vai desidratar, mas os micro-organismos também morrem, consequentemente não vão causar o apodrecimento do produto, beleza? E transporte ativo, né? Transporte ativo é o transporte dissoluto, igual na difusão, só que aqui é do meio menos concentrado para o meio de maior concentração, portanto eu estou indo contra o gradiente. Gente, se vai contra o gradiente, olha o que vai gastar aqui, vai gastar ATP, que é energia. Então apareceu um esqueminha, tá mostrando, que nem aqui, ó, tá mostrando para vocês gasto de energia. Eu tenho então um transporte ativo. Melhor exemplo possível não há, é a bomba só de potássio, que a gente vai ver em outro momento com mais detalhe. Tá? Na bomba só de potássio eu tenho então, olha aqui, ó, veja bem, ó, eu tenho o sódio que está aqui dentro da célula, ó, sendo levado para fora. Só que perceba que a concentração fora é muito maior do que dentro. Então ele está indo contra o gradiente.
Para isso gasta energia o mesmo potássio. Eu tenho menos potássio fora do que dentro, mas para eu mandar esse potássio para dentro contra o gradiente, vai gastar energia. Essa bomba só de potássio é super importante naquele processo de propagação do impulso nervoso ao longo lá do neurônio, propagação do impulso elétrico. A gente vai bater um papo sobre isso depois, tá? Então, tem transporte de soluto com gasto de energia contra o gradiente. Isso é um transporte ativo. E para finalizar, vamos só lembrar rapidamente, tem aqui os transportes de massa, né? E aí a gente fala de duas situações importantes, que é a fagocitose, que a gente pode fazer, por exemplo, num processo inclusive de defesa, né? É quando algumas células englobam partículas sólidas, como por exemplo um micro-organismo invasor, engloba através de pseudópodos, tá vendo aqui, ó? Ela vai emitir partes da membrana, olha aqui no esqueminha na flechinha, ó. Vai emitir partes aqui da membrana, né? E vai envolver esse corpo estranho, tá legal? E aí vai formar essa estrutura aqui, ó. Olha aqui, que é o fagossomo. Então ela fagocitou. Depois disso, essa partícula pode ser destruída, tá? Num outro processo, a pinocitose, ela não vai englobar partícula sólida. Ela vai englobar fluido, partículas, gotículas, por exemplo, de lipídio e tal. E de uma forma geral, podemos até dizer partículas líquidas, tá legal? Aqui, ó, ela não vai fazer o pseudópode, ela vai fazer um processo de invaginação, ela vai para dentro. Então, enquanto que na fagocitose a membrana ela é expandida para fora, pseudópode, e depois traz, fazendo o fagossomo. Na pinocitose, ela vai fazer primeiramente o quê? Uma invaginação, e não para fora, ela vai para dentro. Ela vai invaginar, tá? Assim ela vai invaginar, vai englobar essas partículas, e aí então vai formar essa vesícula, que a gente também pode chamar de pinossomo, tá? Claro, sem dúvida nenhuma, em termos de prova vestibular, a fagocitose muito mais importante, mas lembre-se de toda a aula de membrana plasmática, né? A parte mais importante, sem dúvida nenhuma, é a osmose. Cai muito no vestibular. Espero que vocês tenham entendido. E claro, na hora de fazer os exercícios, se ficar alguma dúvida nos exercícios ou mesmo no que eu falei para vocês, estou sempre à disposição, vocês sabem disso. Beleza, moçada? Beijo para vocês e até. Valeu!